Fechemos os nossos olhos e sempre o Mestre, Jesus, nos orientando, à nossa frente, nos mostrando o caminho, nos abraçando, nos dando o ânimo que às vezes até nos falta, mas Ele sempre presente. E como agradecemos a Jesus por essa caminhada. Aprendizado sempre, crescimento sempre, na medida do possível e na medida do nosso esforço. Como seria bom se a humanidade toda se esforçasse ao máximo para que pudesse crescer espiritualmente. Com certeza, o mundo seria outro e as pessoas alcançariam a felicidade aqui na Terra. Aqui mesmo. Porque felicidade não significa isenção de dor, não significa isenção de doença, de problemas. Não. A felicidade é algo que está dentro do nosso coração, quando nós compreendemos a caminhada. E é Jesus que nos ensina sempre isso. Então prestemos sempre atenção, muita atenção nesse Mestre tão lindo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. A Áurea está aí, Luiz, abraço Luiz, Pris, Beijão também. Então, muito obrigado por estarem com a gente, né? Fico feliz, muito feliz com isso. Maria Gelsi também chegou. E hoje nós vamos falar de Jesus e o arado, que as pessoas às vezes não prestam muita atenção, né? Mas realmente ele falou, mas a gente tem que raciocinar as coisas. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca um entendimento daquilo que estava se passando lá há 2000 anos, nós vamos colher tantos frutos que normalmente não colhemos, quando simplesmente pegamos o Evangelho e lemos. Não, tem muita coisa para a gente aprender. Então, vamos seguindo, tá? Jesus sempre incentivava as pessoas a segui-lo, sempre convidando, né? A sua marca principal era o exemplo, sem sombra de dúvida, né? Ele era exemplo antes de tudo. Mas também o convite vinha verbalmente. E Jesus quantas vezes convidava, verbalmente a seguir. Por quê? Porque muitas vezes nós temos o exemplo na nossa frente, mas não despertamos. Não estamos prontos, não estamos prestando atenção, não estamos tendo olhos de ver, estamos desviados no caminho. Então, às vezes, uma chamadinha, né? Uma palavra, meu amigo, vai acordar ou não vai? Sempre ajuda. E como ajuda, né? Nós vamos ler um trecho, porque estamos falando de Jesus e o arado. Nós vamos falar um trecho do Evangelho de Lucas. Quem quiser procurar depois, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. E diz assim esse trecho do Evangelho. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: Meu amigo, as raposas têm covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, era como ele se interpretava, Filho do Homem, ou seja, encarnado, filho de um homem encarnado, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus já antecipava as dificuldades que encontraria. Beleza, você vai me seguir, mas olha, hein? A parada é dura.
tá? E disse a outro: segue-me, convidando. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Falamos isso algumas lives atrás. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Era o convite. E disse também a outro, né? Ou outro disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ele queria voltar para casa. Óbvio que tudo isso é figurado, né? Jesus, sendo oriental, ele usava de alegorias, aquelas coisas todas. Óbvio que não deve ser entendido ao pé da letra, tá? Mas quando ele disse o outro: deixa eu ir para minha casa despedir dos meus, Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Tá? Então, nessa alegoria toda, nós temos que decifrar. Mas decifrar entendendo como que funcionava isso. Como que funcionava o arado, a pessoa que dirige o arado, como que esse arado é movimentado, qual o trabalho do arado. Então tem muita coisa que vai nos orientar, nos ajudar a interpretar o pensamento de Jesus. 2000 anos depois, né? Vamos pensar um pouquinho no Evangelho, o Evangelho do Mestre. Pensar um pouquinho. O Evangelho apresenta temas que sempre nos auxiliam na melhoria espiritual. É sempre temas para que a gente cresça espiritualmente falando. O Evangelho, então, é um manancial infinito de ensinamentos. Nós temos que vasculhar, cavar, né? Tirar todo proveito. E o homem tira? Não tira, né? Nós é que muitas vezes, então, não prestamos a devida atenção nele. Mas ele é um manancial infinito, como as parábolas. Quando eu leio uma parábola, meu entendimento é um. Daqui um mês, daqui um ano, dependendo da minha condição espiritual, do que eu estudei, do que eu aprendi, do que eu compreendi, do momento que eu estou vivendo, o entendimento é outro. Vem outra mensagem. E depois de um ano vem outra. Noutra encarnação virão outras mensagens que vêm de uma simples parábola de Jesus, né? Então é impressionante. Nós é que não prestamos a devida atenção nisso tudo. Não olhamos, portanto, com olhos de ver. Não procuramos verdadeiramente encontrar esses tesouros que estão embutidos no Evangelho. E a pergunta: então, o que fazer para encontrar esses tesouros que estão aí no Evangelho? É simples. Primeiro, avaliar como que a gente tem procurado, como que a maioria das pessoas procura nos Evangelhos, Novo Testamento, um entendimento, um aprendizado. Como que fazem? Será que aplicam ali uma seriedade real? Eu vou estudar, mas de uma maneira séria. Será que aplicam essa seriedade? Uma responsabilidade consigo mesmo. Porque se o Evangelho é um remédio que nos cura a alma, se estudarmos e aplicarmos, né? Se eu tenho esse remédio que cura a minha alma, por que eu não tomo o remédio direito? Por que eu não observo o horário, as doses certas? Então, muitas vezes, eu não tenho responsabilidade comigo mesmo. Não estou procurando da maneira correta, né? Muitas vezes me falta a perseverança. Hoje eu estudei, amanhã não, estou cansado. E depois, um dia eu volto a estudar. Faltou perseverança. Quando falta perseverança, o entendimento não vem, de forma nenhuma. Porque faltou dedicação
faltou o estudo, faltou a disciplina. E quando o estudo é, como dizem, né, meia boca, eu não vou colher nada, muito pouco, né, se colher alguma coisa. Então, a humanidade, de um modo geral, precisa sair daquela busca, vamos dizer assim, aquela busca intelectual, tá? Muitos assim fazem, a grande maioria, que acabam ficando na teoria, ficando apenas no verniz da mensagem do mestre. Ficou na teoria, sabem o evangelho, o capítulo, o versículo, sabem tudo ali, está na memória, mas muitas vezes na teoria. Não conseguiram colocar dentro de si esse ensinamento, né? Esse manancial fantástico. Então, é fundamental entrar no campo do sentimento quando estudamos o Evangelho. Sentimento, ou seja, fazer com que o Evangelho toque o nosso espírito, nós, porque nós somos o espírito. Fazer com que o Evangelho toque esse espírito, mas também no campo do raciocínio, não só do sentimento, raciocínio também, buscar um entendimento. Então é a nossa mente estudando, trabalhando, compreendendo, vasculhando, confrontando. Então, para compreendermos o Evangelho, é necessário que entremos no campo do sentimento, tocando o espírito, mas também no campo do raciocínio, a nossa mente trabalhando. Sabemos, a doutrina nos explica isso de uma maneira tão clara. Nós somos viajantes de longa data. E viajantes de longa data, bota encarnações nisso aí, não sabemos quantas, e quantas teremos ainda à frente. Se somos viajantes de longa data, nós temos muitas malas cheias de aprendizado. Quantos arquivos internos, porque o arquivo nosso somos nós, o espírito. Então muita coisa está arquivada aqui que nem lembramos, muitas vezes nem conseguimos resgatar, mas está arquivado aqui guardadinho. Muitas coisas estão adormecidas aqui em nós, e que quando nós nos deparamos com o Evangelho, estamos estudando, procurando, vasculhando, de repente eles vão aparecendo, fluindo, esses aprendizados de outrora, essas dúvidas que tínhamos e que foram sanadas, aquilo que tivemos a oportunidade de ver em outros planos, que já viajamos tanto, de repente temos a oportunidade de resgatar e nos enriquecermos com isso, né? Quanta coisa adormecida. É uma semente. A semente que não despertou para germinar. Muitas vezes somos assim, sementes adormecidas. Sabe aquela semente que está ali? Potencialmente ela tem a vida, mas não desperta. Lembramos que no Egito, né, nas pirâmides, ali sepultadas as pessoas, eles colocavam ali coisas para que a pessoa, quando despertasse, quando fosse para o outro lado, levasse consigo. E dentre as coisas que colocavam junto na tumba, sementes haviam. Sementes que permaneceram ali alguns milhares de anos. E quando aberta a tumba, a semente estava lá, morta, aparentemente. Mas aquela semente retirada, colocada em condições para que ela germinasse num solo bom, com água, com a luz, germinou. A semente apenas dormia. Apenas dormia. Então, nós somos assim. Nós somos sementes que estão muitas vezes paradas, não germinam. Mas há uma história, não recordo o livro agora, me escapa, que Jesus fala sobre isso. Que muitos
se comportam como sementes adormecidas, que despertam de que forma? É preciso que aconteça alguma coisa um pouquinho violenta. Um furacão, uma tempestade, um aguaceiro, seja o que for. De repente aquela sementinha que dormia num cantinho, sem condição de germinar, é levada nesse furacão, nessas águas. E de repente, no meio desse, entre aspas, sofrimento pelo qual ela passa, de repente ela para num lugar propício para germinar. O sol é bom, tem luz, ali tem tudo, tem a água, e de repente aquela sementinha que não germinava em razão da dor, do sofrimento, desperta e começa a produzir. Somos assim, a humanidade é assim, muitas vezes está adormecida. Quantos não se interessam, muitas vezes, em aprender, em crescer, estão adormecidos. Quando eu ficar mais velho eu vou me preocupar com isso. Ninguém ouviu alguém falar assim, né? Essas coisas aí de igreja, essas coisas de Jesus. Quando eu for velho, aí eu tiver aposentado, eu vou pensar nisso. Primeiro, você não tem certeza que vai ficar velho. Segundo, não sabe se vai ficar aposentado. Terceiro, não sabe se terá vontade quando você ficar mais velho. Então, é preciso despertar o quanto antes. E é por isso que acontece o aguilhão da dor. A abençoada dor, que ninguém quer, mas que vem para nos cutucar e nos fazer crescer, se compreendermos a dor. E esse despertar, ele é como o assoprar de uma brasinha, na churrasqueira, né? A gente só vê cinzas lá, mas de repente a gente vê no fundo ali uma luzinha vermelha pequena. Mas eu quero atiçar o fogo, quero colocar uma palha para que ele volte a queimar. Coloco ali, e às vezes um assoprão é o bastante para que o fogo retorne. Então precisamos estar atentos nisso, né? Acordarmos. Jesus falou para Nicodemos, que era o chefe dos fariseus. Nicodemos, pela posição dele, tão importante dentro do judaísmo, ele não podia, entre aspas, se dar o luxo de procurar Jesus, de seguir Jesus, de ouvir Jesus no meio da turba que estava ali, as pessoas estavam procurando. Ele não podia. A posição dele era totalmente contrária a isso. Entretanto, diz que Nicodemos se vestia de forma comum, não com as vestimentas de um fariseu. E ele ia procurar Jesus. Ficava escondido no meio das pessoas. Ninguém o reconhecia. E ele ouvia Jesus. Ouvia e se encantava. E agora? Como fazer? Esse foi o motivo que fez com que Nicodemos fosse procurar Jesus no alto do Monte das Oliveiras. Mas ele teve que ir na calada da noite. Chegou lá e conversou com Jesus. Vamos recordar o episódio, né? Mestre, o que é preciso fazer para nascer de novo? Como que eu vou ver o reino dos céus? Eu não compreendo. Mas aí, Jesus, que sabia que Nicodemos estava sempre no meio do povo, ouvindo quando Jesus falava dos ensinamentos que foram depois colocados dentro dos evangelhos, porque parte está arquivada na memória do tempo. Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, tens buscado apenas raciocinar. É preciso, contudo, Nicodemos, que você sinta o Evangelho. É o colocar dentro. É estudar, sim, mas é colocar dentro. O objetivo é colocar dentro, porque é através do Evangelho que vamos modificando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. É aí, dessa forma, sentindo, que nós vamos alcançar a riqueza
do Evangelho. Riqueza que nem imaginávamos que ele tinha, né? Por quê? Porque é como um diamante. Aquela pedra bruta, a cada lapidação, ele vai se tornando belo e cada vez mais lindo. O Evangelho é assim. Quanto mais eu vou entendendo, é como tirar o véu que encobria. Eu vou entendendo cada vez mais e vou percebendo como é lindo, como é importante para nós. Jesus falou sempre do reino dos céus, né? E o que é esse reino dos céus? Reino de Deus, reino dos céus. Jesus disse: reino dos céus ou reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, né? Por isso que Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno ou apto ao reino dos céus, né? Por quê? Porque não está prestando atenção no arado, né? Então, a proposta do Evangelho é propiciar as ferramentas para que essa obra divina aconteça no nosso coração. Esse é o objetivo do Evangelho, essa obra divina acontecendo aqui dentro. Então, precisamos fazer a construção desse reino divino em nós. Jesus poderia ter criado outras figuras, outras imagens, né? Ele poderia dizer, olha, são as leis do mundo que têm que ser observadas. Ou poderia se reportar, por exemplo, aos deveres sociais, aos textos das profecias, que muitos conheciam lá, né, em Israel. Poderia se reportar aos decretos dos governantes, poderia se reportar às leis cósmicas. E Jesus poderia, porque ele conhece tudo, ele poderia se reportar a tantas coisas, ele conhece tudo. Mas, lembrando que a gente não conhecia nada, ele preferiu o mais simples. Deus no coração do homem. Pronto. Temos que trabalhar para colocar esse Deus aqui dentro, esse ensinamento, esse equilíbrio. E as pessoas muitas vezes, sobretudo professando um outro entendimento, às vezes se perdem um pouquinho, né? De uma maneira bonita, buscam Deus. É maravilhoso isso. Mas nós entendemos um Deus tão importante como o que eles entendem. Mas eu entendo um Deus que está em tudo, rigorosamente tudo. Esse Deus está nas leis, esse Deus está no amor, esse Deus está nas pessoas, esse Deus está no abraço, no sorriso, esse Deus está na doença. Não que ele provoque, mas ele está junto, amparando. Esse Deus está em tudo, infinito, amoroso, justo, bondoso ao extremo. Então, quando falamos em Deus no coração do homem, é entender essa força magnífica, essa força cósmica, esse equilíbrio, esse conjunto de leis tão perfeito. Não poderia ter nada mais perfeito. E quando começo a entender Deus no coração, aqui dentro, é porque eu começo a procurar a paz. Eu procuro trabalhar pela consciência tranquila, pelo amor, busco a compreensão, busco o perdão no meio de tantas falhas minhas ainda. E como falho, procuro pedir perdão e conceder perdão. Deus está dentro de mim quando eu respeito alguém, quando pratico a caridade moral, material, não importa qual. E também procuro entender
que o reino de Deus, dentro de mim, não vai eliminar, porque ele não me dá um salvo-conduto para que não tenha nenhuma dificuldade na vida. Não. Estou com o reino de Deus, eu estou livre das dificuldades. Não. Não, nem quero, porque as dificuldades é que me aproximam de Deus. Estou livre das dores. Na terra é impossível livre de dores. Como vou me livrar de dores se esse corpo é temporário? Esse corpo tem o seu prazo de validade. Não descobri o meu, mas estou chegando perto. Mas como não ter dor quando o corpo vai deperecendo aos poucos? Como não ter dor quando eu vejo desencarne a partida de alguém? Quando percebo, muitas vezes, a dificuldade de relacionamento, mas isso não elimina Deus dentro de mim, porque o reino de Deus continua firme, apesar disso tudo. Então precisamos aprender. Temos dificuldades para viver assim? Ainda temos, somos pequenininhos, mas temos que começar em algum momento, né? E olha, para nos chamar a atenção quanto ao nosso trabalho visando essa construção do reino de Deus em nós, Jesus se utiliza sabiamente de figuras comuns, simples, né? Figuras acessíveis àquele povo há 2000 anos atrás, naquela região, lá na Palestina. Mas essa explicação, essas figuras, precisam se ajustar, se adaptar a outros povos, outras épocas, outras culturas, outros hábitos, a história, os momentos. Tem que ser ajustado, porque Jesus falou para quem? Para os judeus. Quando? Há 2000 anos atrás. Eu não sou judeu, e nem estou há 2000 anos atrás, né? Jesus se utiliza de símbolos tão simples. A natureza, que ele encontrava na natureza, né? No dia a dia das pessoas. Então ele não aprofundava muito com exemplos que as pessoas não alcançariam, porque ele falaria de uma forma que as pessoas falam, beleza, ele falou, mas não entendi nada. Então Jesus se utilizava de símbolos que aquelas pessoas tinham condição de compreender e começar a tentar raciocinar sobre aquilo que Jesus falava. Para falar de Deus, ele falava da natureza, ele falava daquilo que acontecia no dia a dia. Por quê? Porque Deus se manifesta através de tudo. Tudo. Quando digo equilíbrio das leis, ele está aí presente em tudo. Quando eu falo do sorriso, Deus está no sorriso. Alguém sorri para mim? Eu vi Deus sorrindo para mim. No alimento, o alimento que está aqui é Deus me nutrindo, né? As suas leis, as suas orientações estão nos acontecimentos mais corriqueiros da natureza. Então tem gente que fala, nossa, eu não vejo Deus. Bom, se você fechar os olhos, até com os olhos fechados você vê Deus. De que forma? No canto de um pássaro. Mas você não viu o pássaro, mas ouviu aquele canto. Eu não vi Deus, estou com os olhos fechados, mas eu ouvi o cantar de alguém. Uma criança brincando. É Deus, sim, porque ele se manifesta sempre e sempre está nos passando orientações, as suas leis, seus ensinamentos que sempre foram, são e serão revelados aos homens. Só precisamos ter olhos de ver,
e procurar entender, né? Então, e através de Jesus, né? Será que vieram as coisas de uma forma mais contundente sobre Jesus, sobre Deus? Sim, Jesus veio falar diretamente, falando, olha, o Pai está em tudo, né? Então era Jesus nos falando. Vamos pensar um pouquinho na orientação da espiritualidade a respeito das leis divinas e naturais. A espiritualidade. Isso que eu vou comentar aqui e falar está no Livro dos Espíritos. É o livro que deu início à doutrina espírita, 1857. E aí fala: todas as leis da natureza são leis divinas. O homem não criou nada, né? Pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, quer saber como é que está a terra, o material, a árvore, enfim. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma, as leis morais. Quem quiser procurar no Livro dos Espíritos, anote aí, pergunta 626. A pergunta foi: só por Jesus, só através dele, foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, de Jesus, né? O conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Será que foi só isso? E a resposta foi: já não dissemos que elas, as leis, estão escritas por toda parte? Está aqui dentro também, na consciência. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram, ou seja, procuraram ter olhos de ver, interesse, vontade. Então, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las, essas leis, e ensiná-las pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Prepararam tudo para que a semente caísse, deixar o solo fértil, através desse ensinamento, que veio da busca que cada um, há séculos, milênios, empreendeu, tá? Estando as leis divinas, continuou a espiritualidade, escritas no livro da natureza, as leis divinas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las. A natureza está aí, estamos vendo diariamente, em todos os instantes, né? Então foi possível conhecê-las, logo que quis procurar. Tem gente que não vê a natureza, não presta atenção, não existe lua, não existe sol, não existe nada, né? Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também, por isso é que elementos delas, das leis, se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, em razão da ignorância do homem ainda, o desconhecimento, estão essas leis na doutrina moral de todos os povos que saíram da barbárie, ou seja, começaram a prestar atenção, né? Nós vamos ver, por exemplo, que Deus se manifesta de várias formas que às vezes nem prestamos atenção, né? Mas ele se manifesta, é a lei dele falando conosco em todos os instantes, tá? Nós vamos ver aqui Deus se manifestando. Olhe a paciência dessa ave, a perseverança. Preste atenção na luta, na dedicação, o carinho, o esforço.
Veja a doçura do trabalho dessa ave. Será que não conseguimos entender que Deus está aí? Eu consigo, né? E olha que a ave tem apenas instinto, somente instinto, não tem sentimento. Entretanto, ela executa esse trabalho de fazer um ninho, preparando para acolher, né, seu filhote. Trabalha com uma paciência, com uma perseverança, com uma luta, com uma dedicação fantástica, com carinho. Ela não para, ela quer fazer, o objetivo dela, a meta dela é um ninho, esforço, doçura. É Deus, é Deus, é Deus através da natureza me mostrando isso. E é por isso que Jesus se aproveitava dos acontecimentos da natureza para que a gente aprendesse. E nós, que já transitamos por aquela esfera animal, como está essa ave, através do instinto, nós buscamos isso tudo que essa ave tem, só que agora associado, sobretudo, ao sentimento. Nós vamos deixando aos poucos o instinto e colocando o sentimento. Nós fazemos isso, ou esse trabalho de modificação, de ter o nosso lar, receber os nossos filhos, receber os nossos amigos, acolher aqueles que nos procuram. Fazemos com dedicação, com amor, com carinho. Esse é o objetivo. É Deus ou não é Deus se manifestando? Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Então Jesus aproveitou desses fatos que acontecem na natureza, dos acontecimentos do dia a dia, para deixar o seu evangelho, o seu ensinamento. Não foi buscar coisas distantes, foi nas coisas simples, muito simples. Olhai os lírios do campo. Todo mundo via o lírio no campo, né? Então Jesus explicava o que eles ainda não conseguiam compreender. Eles viam, mas não compreendiam. E Jesus, tocando através do exemplo o coração daquelas pessoas, deixaram lá, né, os evangelistas, registrado isso tudo, para que a gente, 20 séculos depois, prestasse atenção nos acontecimentos da natureza e descobrisse esse Deus. Mas as pessoas não prestam. Prestam atenção na linha escrita, nas vírgulas, nas entrevírgulas, no ponto e vírgula, e não buscam um ensinamento maior, um aprendizado maior. E Jesus explicava para que as pessoas entendessem. Jesus mostrou que o Evangelho não oferece de pronto as informações. Eu li o Evangelho com tudo aqui, é uma receita de bolo, né? Como se fosse uma receita de bolo. Eu li ali, bom, agora está tudo feito, está tudo em ordem. Não está tudo em ordem nada. Ele deixou um roteiro. Ele mostrou que o Evangelho não oferece de pronto a solução para a alma. A alma é que tem que buscar. Eu tenho que ir buscar. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que aprender. E isso pede esforço, dedicação. Olha o passarinho. Passarinho ensinando, né? Esforço, dedicação, uma sintonia com o objetivo. Eu quero crescer. O passarinho queria fazer um ninho para colher seu filhote. Estudo. O passarinho mostrou qual é a melhor posição para colocar um ninho. Eu tenho que estudar. O que eu preciso compreender daquilo. Preciso ter sensibilidade. E as pessoas, muitas vezes, não pensam nisso. Simplesmente ficam na parte teórica. É como Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, você está estudando muito. Você tem é que sentir. Saia só do estudo. Estude sim, mas sinta o Evangelho. Então,
para que a gente consiga sempre uma melhor compreensão, é preciso que a gente aprenda a extrair, é preciso, observando o contexto. Como que aconteceu aquilo? Porque muitas vezes eu vou ler um evangelho 2000 anos atrás e eu digo, pô, mas o que acontecia lá? Por que Jesus disse isso? Bom, viaje, volte para lá, 2000 anos, sinta-se naquele local, naquela época, naquela situação, coloque-se no lugar daqueles a quem Jesus dirigia a sua mensagem. E aí é preciso um pouquinho de história, vasculhar a história, porque aí eu quero fazer parte daquela história há 2000 anos e trazer para 2000 anos depois, né? Um exemplo clássico disso, por exemplo, é o Sermão das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Jesus, por exemplo, né? Depois nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso em outras vezes. Jesus se dirigia a um povo sofrido, um povo aprisionado por Roma, um povo que tinha o seu suor roubado por impostos violentos. E Jesus vinha para mostrar àquelas pessoas que era preciso ter coragem, tentar mudar, mas com a paz, né? Com o entendimento, com a paciência, e mostrar também que o momento que eles viviam era uma parte, porque na verdade a verdadeira vida não é aqui, é lá, mas era preciso que aquelas pessoas vivessem, continuassem com suas famílias. E aí Jesus vem e fala, olha, bem-aventurados que sofrem, se compreenderem o porquê do sofrimento, se suportarem, mas também se trabalhar para mudar as coisas de uma forma pacífica. Bem-aventurados pacíficos. E Jesus deixou toda a receita para aquela época. Como que aquele povo vivia? Como vivemos hoje? Como que nós vamos fazer? Então é preciso que, estudando a história, estudando o ensinamento do Mestre, nós tenhamos a possibilidade de ampliar nosso entendimento, a busca, o raciocínio. Só que nem sempre nós estamos habituados, por exemplo, a objetos que ele se utilizou como exemplo há 2000 anos atrás, a situações, personagens utilizados por Jesus, personagens daquela época, samaritano, ele falava em fariseu, falava em saduceu. Quem é saduceu? Se eu não sei. Às vezes eu só leio e não compreendo. Olha que interessante, saduceu era uma seita dentro do entendimento da época, né? Da religião da época, que eles entendiam, dentro desse entendimento, que Deus recompensava ou punia dentro da própria vida. É só na vida. E morreu, morreu, acabou. Entendimento estranho, né? Não existia vida depois. Então Deus premiava ou punia durante essa vida. Como é que pode, né? Então era uma pessoa, a gente tem que entender isso, tem que compreender. Então precisamos buscar outras informações e ampliar a nossa capacidade de absorver tudo aquilo que o Mestre pretendia deixar. Aí nós vamos ver que Jesus se utilizou da figura do arado. Estamos habituados com arado? Não, né? Eu, ao vivo, nunca vi um arado. Mas ele é um conjunto que deveria ser harmônico. Por quê? Porque ele é uma peça, ele tem que machucar o solo, cavar o solo, ele é conduzido por uma junta de bois,
ele é dirigido por um homem que tem que conduzir da melhor forma possível. Então, tudo isso a gente tem que compreender, tem que buscar um entendimento e ver o que Jesus quis dizer quando ele falou: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino dos céus. Então, vamos voltar aqui. Esse é o arado. O homem conduzindo a peça atrelada a uma peça, né? Uma canga que segura os dois bois juntos, vai cavocando o solo, preparando para que o solo receba a semente. Ao invés de ter aquele solo duro, lembram da parábola do semeador? Um semeador sai a semear, parte da semente cai à beira da estrada. Era solo duro. Não passou o arado para fazer com que a terra ficasse mais fofa, pudesse receber a semente e que a água permanecesse muito melhor, né? Ali. Então, esse é o arado. Vamos rapidamente ver 4 pontos do arado que a gente fala de que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. O que é o arado? O arado é um instrumento que mexe com o solo. Esse arado, nós podemos entender o ensinamento que vai mexer com o solo, né? Os exemplos é o arado cavando a terra para que a gente possa se modificar. O arado são as oportunidades de modificação. Semana que vem nós falaremos com muito mais detalhes sobre isso. Depois, nós vimos outro conjunto. Tem o arado, quem puxa o arado são os bois. Quem são os bois? A força motriz, a força que movimenta o arado, que permite o arado cavar a terra para receber a semente. Quem são os bois nesse exemplo de Jesus? Esses bois se chamam vontade. É ele que impulsiona, é ele que nos leva adiante para que a gente possa fazer o melhor trabalho. Nós vimos que o arado, puxado pelos bois, rasga a terra, o solo. E o solo? O solo é o local onde nós somos chamados a agir, espalhar os frutos da experiência, a semente, né, para que ela possa produzir. E esse solo pode ser o quê? Pode ser meu coração, a busca de um entendimento maior. Esse arado precisa mexer nesse solo, que às vezes esse coração está tão duro. Eu não tenho vontade, mas eu preciso arranjar vontade para abrir esse coração, rasgar esse coração, para que ele receba sementes melhores e que possa frutificar. Então esse solo pode ser aqui dentro, como pode ser também meu local de trabalho. Lá onde eu trabalho é um solo que está esperando ser cavado, para que as pessoas aprendam também a prestar atenção na semente, no trabalho, na dedicação, na vontade, exemplos que podemos dar. O lar também é um solo, né? E aí nós vemos a quarta figura. A quarta figura é o homem, o indivíduo. É quem coordena, o dono da vontade, a mão que serve para guiar os bois, né? Somos nós. Então, semana que vem nós vamos ver como é bonito a gente trabalhar no sentido de ter esse conjunto harmônico. Porque quando não temos esse conjunto harmônico, nos falta vontade. Eu não quero rasgar esse coração, finjo que estou ali pilotando um arado sem vontade nenhuma, sem determinação, sem nada. Até o boi percebe.
Um vai para um lado, outro vai para o outro e não acontece nada. Então, Jesus, de uma maneira tão sábia, deixou esse exemplo, que nós precisamos raciocinar sobre ele, pensar sobre ele e ver se a gente não está pondo a mão no arado e olhando para trás. O arado, rasgando qualquer parte do solo, vai cavando e volta cavando em cima de onde já cavou. O boi que vai para a direita, o boi que vai para a esquerda. A vontade que eu não tenho, quero é largar o arado, olhar para trás, para as coisas antigas. Jesus, fantástico, fantástico. Precisamos então prestar atenção nisso tudo, estudar, decifrar tudo isso. Combinado, pessoal? Vamos lá. Vamos então, encerrando. Peço que fechem os olhos, por gentileza, e trazendo à nossa frente sempre a figura de Jesus. Jesus, o mestre de todos os mestres, que nos deixou tantos ensinamentos e que a gente muitas vezes não aproveita. A gente não vai buscar. Eu li. Tudo bem, entendeu o quê? Entendi tão pouco. É porque você só leu. Raciocine, estude, vasculhe, busque. Vai buscar até a história. Vai buscar o funcionamento das coisas que ele deixou como exemplo. E aí nós vamos ter um entendimento cada vez maior. Então Jesus é para ser lido, é para ser raciocinado e é para se colocar em prática. Façamos isso e seremos felizes. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, deixa eu ver se dá para pegar mais alguém aqui. Formiga, tudo bem? Formiga Alves. Áurea Manara, tudo bem? Sandra, tudo bem, Sandra? Seu Laércio, também um abraço. O Alceia, Paulo, tudo bem? Francisca, Elizabeth, Paulo Serrato, tudo bem, Paulo? Grande abraço a todos, obrigado pela paciência. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, Roberto, né? Tudo bem, Roberto? Um grande abraço a todos, obrigado pela paciência e semana que vem juntos novamente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, tá? Até a semana, bom fim de semana. Tchau, tchau.